Olha só, eu acho que do jeito que está acontecendo, finalizando mais no alvo e criando muito, criando grandes chances de gol, a tendência é o Flamengo, que a cada jogo evolui e já não tomou gol nesse jogo. O Flamengo fez um gol no Grêmio e outra coisa, o Grêmio não tomava gol há 5 partidas. Sim. É isso Tá? aí. Grêmio não perdia em casa há um tempão. Então, como mandante. Então é importante dizer o seguinte: esse time do Leonardo Jardim está evoluindo, né, Raíza? Eu percebo a evolução. A hora que ajustar completamente a zaga, ninguém segura. Não, tá evoluindo e com margem para evoluir, né? Foi o que a gente falou aqui. Tem margem para evoluir defensivamente. O Grêmio assustou algumas vezes no contra-ataque, o que é natural. Um time que vai muito para cima, que se expõe muito, vai deixar alguns espaços. E você estava jogando lá, né? Na casa do Grêmio. E isso é um golaço de videogame, né? Então é natural, mas vale lembrar que você também tem alguns jogadores fora, jogadores importantes. Arrascaeta, Lucas Paquetá, Eric Pulgar, opções ali para você poder também rotacionar principalmente o meio-campo. Eu acho que a gente está falando muito da perspectiva do Flamengo, mas a gente pode falar da perspectiva do Grêmio também, e de repente até o Bandeira pode falar sobre isso, conhece mais de perto o trabalho que o Luiz Castro fez no Botafogo, mas o Luiz Castro, ele perdeu muito meio-campo nesse jogo, e eu assistindo o jogo, eu falava assim, mas ele não vai ajustar, não vai tentar povoar mais o meio-campo, não vai tentar dar uma dificuldade. Não, ele manteve o estilo de jogo dele, ele manteve a forma de jogar que claramente não estava dando certo até o final. Isso me surpreendeu para um treinador do nível do Luiz Castro. Não sei se ele vai conseguir fazer com que realmente funcione, encontrar um equilíbrio nessa forma de jogar do Grêmio, ou ele vai precisar de tempo. Ele acabou tendo um tempo, né, no Botafogo para poder implementar as ideias dele. Mas acho que isso me chamou um pouco a atenção em relação ao Grêmio. Mas estou dizendo isso para falar que não era um adversário fácil, era um adversário que tem bons jogadores, era um adversário que tem um ótimo treinador, jogando em casa, fazia 5 jogos em casa que não sofria gols, para mostrar o quanto esse Flamengo ainda pode entregar. É um Flamengo que cresce. E para o jogo contra o Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não terá nem o Everton Araújo, nem o Jorginho, que levaram o terceiro amarelo e estão suspensos, vão desfalcar o Flamengo. Pulgar deve nesse voltar, jogo. tá, Raiz? Informação, Pulgar, expectativa que o Pulgar já comece a treinar hoje, não deve ser, então, relacionado, pode ser relacionado, mas não deve começar jogando contra o Vitória, lá em Salvador, e pro jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo vai preparar aí o Eric Pulgar pro lugar do Everton Araújo, que tá suspenso, que fez aí 11 partidas seguidas, se não me engano, né? Eu tinha separado uns dados aí. Eu tinha separado uns dados aqui, olha só. 10 ou 11, porque teve o jogo que olha não só. aconteceu, né? Tá com números aí interessantes nessa temporada, tá? Deixa eu passar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção. Tá aqui, ó. Ele impressionante, tá? 11 jogos, iniciou 9, teve minutos por jogo 65, total de minutos jogados 714, tá? E ele tem aí um 0,89, né, de aquelas assistências esperadas. Você sabe explicar isso, ô Garoni? Assistências esperadas, 0,89? Igual a gente faz expectativa de gol, né? Por jogo, é isso? O que é expectativa de gol? Expectativa de gol é você dar uma pontuação para cada finalização, assim, mas não se ela vai perto do gol, se vai longe, mas do posicionamento, entendeu? A probabilidade daquela posição, daquele chute, naquela posição, com X jogadores à sua frente, de sair o gol, entendeu? Daquele ângulo e tal. Aí você tem uma métricazinha que você faz por IA. Eu não entendo muito bem esse negócio aqui. E de assistência é a mesma coisa. Aquele passe, quando a gente fala, o Neymar deixou fulano de tal na cara do gol e o cara perdeu. Aí gera aquela chance. Qual a probabilidade de gol? Então a expectativa era de 0,7. Por exemplo, um pênalti, acho que é 0,77, se não me engano, o pênalti que é o... Quanto? 7,9, 7,7. Que normalmente é o máximo que você tem ali, porque você não tem um lance que é 100% gol. Né? Então você tem a alta probabilidade de gol. Teve um gol que o Hulk fez no Vasco ano passado, ou retrasado na Copa do Brasil, que era 0,03, por exemplo. E ele meteu lá de fora da área, sem ângulo, na gaveta. A probabilidade era muito baixa, e aí você vê o nível de dificuldade da finalização. A gente usa muito para ter a noção
porque a gente olha só o volume, né, de finalização, só para ver a qualidade. Né? Ó, a gente vai continuar falando do Flamengo, mas, gente, ó, preciso encerrar o programa nas plataformas que não sejam o YouTube. Você tá assistindo aqui o Placar Aberto? Você tá assistindo o Placar Aberto aqui fora do YouTube? Então, se estiver assistindo o Placar Aberto em outra plataforma que não seja o YouTube, corre pro canal da Placar agora no YouTube, onde a gente vai fazer a reta final do programa, tá bom? Aqui no YouTube a gente continua o programa. Eu só tava passando alguns números do Everton Araújo, vai fazer muita falta, né? A Raíza falou desse desfalque aí por suspensão, vai fazer muita falta porque tá jogando muita bola. Inclusive tem aqui, ó, bolas recuperadas por jogo 3.4 e outro dado interessante aqui, você ter também ele tem aí um número interessante aqui, olha só, bolas longas certas 1.5, passes tensos certo 1.0. Cara, ele tem números aqui que separaram, eu não entendo tanto disso, mas o que estão falando é o seguinte, é um jogador que vem crescendo, vem ganhando moral com o técnico, hoje já não se sabe se ele é titular. Hoje é Everton Araújo, é titular desse Flamengo. Pra mim é. Claro, eu acho também. Se o Pulgar voltar jogando muita bola, se abre uma disputa. Mas nesse você momento, tem que recuperar o Pulgar pro jogo, não concorda? Mas o Flamengo vai rodar. Você tem muito campeonato, não, você tem eu tô muito falando o seguinte, mas é importante recuperar o Pulgar, você não tem opção. Sim. Raíza, quem que teria de opção pra colocar aí? Sem o Everton Araújo, sem o Jorginho? Sem o Everton Araújo, sem o Jorginho? Sem os dois, você tem o Varela, que já jogou de volante, né? Você joga de tudo. É de zagueiro, de lateral, Danilo. De esquerda, direita. Você Ortiz, tem o Danilo de primeiro volante. Ortiz joga de volante. Jogou também. Ortiz joga de volante. Mas você muda, você muda bastante, né? Você tira um pouco da característica. A gente tá falando de um gramado sintético também. Mas ele jogou o Dela Cruz, não jogou, Raíza? Qual foi que ele jogou recente aí no gramado sintético? Dela Cruz ali? Não, foi o Plata que fez aquela jogada ali? Jogadaça, né? Jogadaça. Que maluquice, que isso, cara? Não tá jogando muito. Deixa ele viver. Pô, deu uma caneta, foi ao fundo, deu passo pra trás. Que isso, rapaz. E ele tinha encontrado a prima dele lá, né? Na Colômbia, foi isso, né? Eu apurei sobre Às vezes é só questão de saudade da família mesmo. Eu apurei, tá? Eu apurei sobre isso, tá? Você vem de outro país, você fica longe da família. Ele tem prima na Colômbia, né? Ele tem umas primas lá. Tem prima. Que tipo de... O quê? Prima? Olha lá, viu a prima? Nossa, que jogadaça. Que isso, cara? Não, que isso. Mas prima mesmo. A sensação que dá é que o Flamengo, nesse momento, tá sobrando muito, né? Tá sobrando muito em relação ao Palmeiras, inclusive, assim, né? A tendência, claro, se continuar nessa do jeito que tá, o retrato desse momento brasileiro tem um time jogando muito mais que os outros. Tá muito acima. As vitórias do Palmeiras não são tão convincentes quanto as vitórias do Flamengo. Sim, o jogo ruim do Flamengo, muitas vezes... Embora tenha sido 1-0 esse jogo aí, pois né? Mas então, não era pra ser 1-0. É mais convincente as atuações do Flamengo Sobra do que mais, tem sido do Palmeiras. Tanto que a gente já falou aqui, do Fluminense apresentando o melhor futebol do Brasil pra gente em algum naquela época. E a gente fala hoje do Flamengo, acho que talvez seja um consenso que o Flamengo hoje apresenta o melhor futebol do Brasil. E a gente nunca falou do Palmeiras. A última vez que a gente falou do Palmeiras apresentando um bom futebol foi lá atrás, lá para setembro, agosto do ano passado, que foi quando encaixou Flaco e Vitor Roque. Olha o tempo já que tem que a gente fala Não que o Palmeiras seja um time ruim, tá, gente? Tem uma diferença entre ser o melhor futebol do Brasil. Palmeiras é pragmático. Consistente. Então, assim, é bem diferente, sim. O Palmeiras não passa, tanto que o torcedor do Palmeiras sente isso já há algum tempo, né? Não passa essa confiança toda que o time vai conseguir não competir. Competir, compete. Olha